Olá, sejam bem-vindos à nossa continuação sobre macronutrientes. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou repassar rapidamente os slides para a gente lembrar o que a gente viu nas aulas anteriores e vou começar a aula pelo cálculo que a gente finalizou a aula passada, ou seja, o cálculo sobre recomendação de carboidrato intratreino. Tá? Então, vocês estão aí vendo bem a tela compartilhada? Sim, professor. Então, Está compartilhando. vamos nessa que essa nossa aula, quando a gente olha para o lado, ela já passou. Então, recomendação de macronutrientes para atletas e desportistas é o grande tema que a gente está trabalhando agora. A gente começou relembrando ali um pouco de metabolismo, um pouco de fisiologia, nutrição humana, com os gráficos de índice glicêmico das refeições. A gente apontou os momentos ideais para a prática de atividade física, dependendo do objetivo. Isso a gente viu há 2 ou 3 aulas atrás. Depois a gente seguiu para o gráfico de proteína, ou seja, de síntese e degradação proteica, como que a gente responde ao estímulo do exercício físico. E depois a gente entrou efetivamente em carboidratos. E ao longo de todas as recomendações, a gente vai estar sempre fazendo uma comparação entre duas referências principais, que é a referência do American College e da Krause. Pensando também na galera que vai fazer concurso aí, que não quer nutrição esportiva especificamente para atender, mas sim como parte da nutrição clínica. Então, a gente viu em carboidratos qual é a recomendação geral, ou seja, recomendação diária, e a gente viu que essas recomendações elas estão muito ligadas ao tempo e tipo de atividade. Ou seja, se você pratica uma atividade durante um período de tempo mais curto, a quantidade de carboidrato a ser consumida é menor. E se a intensidade é mais alta por um período de tempo mais longo, a quantidade de carboidrato na dieta ela vai subir. E isso a gente depois vai cruzar com os dados de energia, de gasto energético total, a gente vai ver que tem uma relação muito grande com o gasto. O gasto aumenta, eu preciso aumentar a ingestão de carboidratos também. Quando a gente associar isso tudo lá no final, vocês vão falar assim, Sérgio, que maneiro isso. Por quê? A gente já viu como que eu estimo a quantidade de energia gasta na atividade física, qual é a estimativa de energia gasta ao longo do dia e da taxa metabólica basal. A gente viu também quanto de proteína ela deve ser consumida e a relação quilocaloria não proteica por grama de nitrogênio. E a gente está vendo carboidrato. Então, como a quantidade de proteína recomendada é fixa e a quantidade de carboidrato ela está ligada ao tempo e intensidade da atividade física, quando a intensidade e tempo aumentam, eu preciso aumentar a ingestão calórica e esse aumento ele se dá principalmente à base de carboidrato e não à base de proteína. E depois a gente vai ter aula sobre lipídio, a gente vai ver que lipídio é o patinho feio e ele fica sempre em segundo plano, terceiro plano, quando a gente planeja a dieta. Tá? Bom, a gente viu qual era a recomendação pré-treino, a gente viu a recomendação intratreino também. Tá? Então, antes do treino, a gente já viu que a recomendação ela fica em torno de 4 gramas por quilograma de massa corporal, tá? Isso para um treino com atividade com duração superior a 90 minutos. Tá? 2 a 3 horas antes a quantidade de energia diminui e cerca de menos de 1 hora para o início da atividade física, a quantidade de energia diminui mais ainda. Então, isso faz, inclusive, ligação com aquilo que a gente estava conversando sobre carga glicêmica. Vocês perguntaram sobre, falei bastante sobre índice glicêmico e depois vocês perguntaram sobre carga glicêmica. Então, aqui tem uma associação muito direta, ou seja, quanto mais próximo da atividade física, menor deve ser essa ingestão calórica em pré-treino. Então, quanto mais distante, o ideal é uma quantidade de energia maior com um índice glicêmico baixo. Conforme vai se aproximando do treino, a quantidade de energia a ser consumida deve diminuir e o índice glicêmico aumentar. E aí a gente viu a atividade física, a recomendação durante o treino. E a gente viu que essa recomendação de intratreino, ela parte de atividades com duração superior a 60 minutos. Então, vamos lá. A atividade física ela precisa durar mais do que 60 minutos
para eu pensar em ingestão de carboidrato durante a atividade. Água com frutose é mais eficiente que glicose na termorregulação, então eu preciso pensar também na questão da desidratação. Então eu vou combinar essas duas informações para conseguir planejar o que eu vou dar durante o treino. Ah, Sérgio, o sujeito vai lá treinar na musculação, fazer um treino de musculação no ar-condicionado, vai ficar lá 1 hora. Eu preciso de carboidrato no intra-treino? Muito provavelmente não. Agora, se é uma atividade que vai com certeza durar mais tempo do que isso e também está associada à desidratação, a recomendação intra-treino se torna cada vez mais importante. Ah, eu estou acompanhando um ciclista. Ah, é um ciclista de final de semana. Não importa. Se ele faz uma atividade física que vai durar um tempo longo, acima de 60 minutos, acima de 90 minutos, eu preciso pensar na desidratação, eu preciso pensar na termorregulação. E se eu quero que ele tenha o melhor desempenho possível nessa atividade, eu preciso pensar também no carboidrato intra-treino. Na aula passada, a gente viu essa recomendação, que foi a recomendação que a gente começou a calcular, e aí ficou um pouco em aberto, a gente vai refazer os cálculos, eu vou colocar um exemplo, e a gente vai entender bem como que eu calculo o intratreino. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou oferecer carboidratos no intratreino, ou seja, durante o treino, se eu estou preocupado com a melhora de desempenho físico. Se eu não estou preocupado com melhora de desempenho físico, eu não vou ter tanta atenção assim para o carboidrato intratreino. Por exemplo, se o meu objetivo com essa atividade é perder massa gorda, bebe água. Ah, Sérgio, mas eu lembro de fisiologia que a glicose com o sódio, elas são captadas juntos por cotransporte de sódio e glicose. E que essa célula, o enterócito, quando capta a glicose com o sódio no cotransporte, ela fica com uma osmolaridade mais alta. Então, a água que está na luz, que está no lume intestinal, ela vai ser absorvida por osmose. Isso. E aí, depois, na base da célula, tem transporte ativo de sódio. Esse sódio ele vai para o sangue e essa água segue o sódio. Ótimo, perfeito. Esse é, inclusive, o princípio do soro caseiro. Quando você faz o soro caseiro para uma criança que está com diarreia, você quer reidratar essa criança, você coloca carboidrato, normalmente açúcar, e sódio, normalmente na forma de sal. Para quê? Para que sódio e glicose sejam absorvidos no cotransporte e a água caminhe junto. Perfeito. Agora, se a minha preocupação é fazer com que esse sujeito, no treinamento, mobilize o máximo de reserva possível, talvez, nota que eu estou falando, talvez não vai ser interessante oferecer carboidrato no intratreino. Ah, Sérgio, mas eu posso, nessa situação, oferecer uma quantidade baixa de carboidrato só para garantir ali uma manutenção de glicemia e fazer com que ele permaneça ativo durante essa prova, durante esse exercício? Posso. E aí eu vou utilizar uma recomendação mais baixa. O que eu estou falando de recomendação mais baixa? Estou falando de um percentual, uma bebida com percentual de carboidrato mais baixo, num volume menor, tá? Durante um tempo mais longo, no intervalo de tempo mais longo. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar no quanto de bebida eu vou oferecer e na janela temporal. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma necessidade de oferecer mais carboidrato, por exemplo, quando eu acompanhava a galera do pentatlo, a última prova do pentatlo é a corrida. Essa prova ela acontece depois das outras competições, então depois das outras 4 competições. Né? Então, você tem 3 dias ali em que o sujeito está muito espoliado. Ele consumiu bastante das suas reservas nas provas anteriores. Para vocês terem ideia, o pentatlo militar ele começa com a PPM, com a pista de pentatlo militar.
A pista do pentatlo militar é uma corrida, não sei se vocês já viram, mas é uma corrida com obstáculos muito legal, porém o gasto energético é muito alto. Então, o sujeito ele tem uma atividade ali que já consumiu bastante glicogênio e depois ele ainda vai ter as outras competições. E aí, por final, tem a corrida. Quando a gente planeja o carboidrato para uma situação como essa, eu vou pensar num percentual mais alto de carboidrato. Eu vou pensar numa bebida que tem uma concentração mais alta de carboidrato. Por quê? Porque a necessidade de glicose desse atleta é mais alta. Ah, Sérgio, eu não estou falando de um atleta, eu estou falando de um corredor de final de semana, de um ciclista de final de semana. Às vezes você pega o carro e vai viajar, aí você sai de manhã cedo, num sábado pela manhã, aí você vê na estrada a galera andando de bicicleta. Aí você fala assim, caraca, essa galera vai pedalar aí durante... É no meio do nada, você está no meio da estrada, no meio do nada você vê uma galera pedalando. Essa galera vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes mais horas pedalando ali. Só que uma parte deles, o objetivo não é ter um melhor desempenho, o objetivo é só concluir essa prova, é só esse pedal, é só se divertir ali. Então ele não está partindo também de uma concentração baixa de glicogênio, não, ele está numa condição usual, normal. Então eu vou trabalhar com uma concentração de carboidrato mais próxima do valor mediano, por exemplo, 6%. Agora, se eu tenho um sujeito que está nessa atividade... Oi. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Ingrid. Pô, tá sentindo sua falta sem nenhuma pergunta? Estou tentando ser menos chata na aula, para não interromper toda hora. Não, para com a graça. Pode continuar perguntando. Vai, fala. Quando você fala concentração de 4 a 8%, o que significa isso na prática? Porque eu não entendi muito bem essa recomendação. Então, é isso que eu estou destrinchando essa recomendação toda, partindo primeiro sobre a concentração da bebida que a gente vai escolher. Mas é sempre bebida que a gente está falando. Isso. Você pode fazer também você pode calcular a quantidade de carboidrato e oferecer na forma de gel. Só que o que acontece? Quando você oferece na forma de gel, esse sujeito vai beber água também. Então você calculou o carboidrato, vai dar o gel de carboidrato e vai deixar a água livre. Ou vai calcular a quantidade de água. Por isso que, assim, combinando com a minha experiência profissional, é mais prático já dar na forma de repositor hidroeletrolítico. Porque aí você já está oferecendo a água calculada e o carboidrato calculado também. Aí vale uma observação interessante, que é a questão do paciente. Vamos supor que você está acompanhando, por exemplo, uma mulher com uma capacidade gástrica pequena. Se você der para ela um volume grande de bebida, talvez ela se sinta desconfortável com aquele líquido balançando dentro do estômago conforme ela vai pedalando ou correndo. Aí eu posso fazer a opção do gel de carboidrato e deixar a quantidade de água para ela consumir de acordo com a sede dela. Ou eu posso trabalhar com uma concentração mais alta para que o volume seja menor. Sérgio, deixa eu te perguntar. Eu antigamente fazia musculação e crossfit um seguido do outro. Aí a Nutri que eu ia, ela me passou... Eu não sei se vou falar o nome certo, mas é o Oxymase, eu acho que é esse o nome. É o Oxymase. É isso aí. Isso aí poderia também ser prescrito para esses casos que você tá falando, ou é melhor só o gel? Sim. Poderia ser o Oxymase, poderia ser maltodestrina, mas aí tem a parte da água que você falou, né? Que pode gerar desconforto. Isso. Então, quando a gente faz a opção por uma concentração maior de carboidrato, eu vou dar um volume menor. E aí, se eu dou um volume menor, o impacto mecânico ali daquele alimento, daquela bebida no estômago vai ser menor. Porém, se eu concentro muito o carboidrato, eu vou dar uma bebida que é muito doce. E aí tem gente que se sente desconfortável com isso, sente um pouco de náusea, sente um pouco de desconforto. Então eu preciso achar o tipo de carboidrato que vai atender aquele paciente. Fala, Maria Beatriz. Seria o tipo, no caso, dos Gatorades? Então, aqui a gente pode utilizar
Porque eu fico brincando que eu não sou patrocinado, apesar do Gatorade ser a marca mais famosa, mas pode ser Gatorade, Powerade, Marathon e tem outras marcas no mercado. Tem, inclusive, quando você vai nas lojas de suplementos alimentares, tem uns sachês, um sachê com um pozinho, que você mistura na água e você prepara o seu próprio repositor hidroeletrolítico. É como se fosse sabe aqueles sucos em pó? Clyde, Tang, é como se fosse aquilo, só que você tem ali a concentração, a proporção ideal de carboidrato e de sódio. E aí você precisa só diluir e consumir. Já que a gente está entrando nessa área, vamos falar de alguns outros produtos também. Né? Tem em lojas de suplementos comprimidos de cloreto de sódio. E a lógica aqui é a seguinte, né? A aula de desidratação vai ser lá na frente, mas a gente pode acelerar um pouco isso sem problema algum. Tá? Então, como é que funciona essa questão do cloreto de sódio? Quando a gente transpira, está suando, a gente está perdendo água e eletrólitos, principalmente sódio e o cloro, que acompanha o sódio, mas a gente também perde um pouco de cloreto de potássio. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a perda de sódio, depois a gente tem a perda de potássio, e depois a gente tem alguns outros minerais que são perdidos, mas numa quantidade muito menor. Tá? Muito menor. Quando eu estou falando dessa hierarquia de perda de eletrólitos na transpiração, dá uma impressão que todo mundo transpira igual, e isso não é verdade. Tem pessoas que naturalmente transpiram com uma concentração maior de eletrólitos do que outras pessoas. Tem gente que coloca tanto cloreto de sódio para fora que depois da prova você passa a mão na superfície da pele do sujeito, parece que ele passou sal na pele. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Tem gente que transpira com tanto cloreto de sódio ali, com tanto sal, fica tanto sal na pele, que dependendo do tipo de roupa que ele está usando, o sujeito tem sangramento no mamilo pelo atrito da roupa sobre o mamilo e da presença de sal ali, que também ajuda a aumentar esse atrito. Então, se você jogar na internet, você vê, às vezes, já vi, tinha gente que corria lá no eBay, que era assim, o sujeito corria, aí ficava aquela mancha de sangue na camisa. Porque o atrito da camisa sobre o mamilo, combinado com uma transpiração com muito eletrólito, com muito sal, ajudava a lesionar esse mamilo e aí sangrava. Aí tinha gente que corria com esparadrapo, colocava esparadrapo no bico do peito para não machucar o bico do peito com essas corridas. Né? Quando a gente está falando de um atleta profissional, ele já se conhece, então ele já coloca o adesivo, então dificilmente você vê numa prova de maratona oficial, né, numa competição de alto rendimento, o sujeito com a camisa manchada de sangue porque o mamilo dele está machucado. Se ele é desse tipo que machuca o mamilo, ele vai lá e cola um pedaço de esparadrapo. Então, tem gente que transpira mais e tem gente que transpira menos. Isso está ligado a hormônios tireoidianos, isso está ligado também à composição corporal e está ligado ao sexo também. Vou colocar o extremo. Quem mais transpira? Quem mais transpira é homem obeso mais velho. Então, você pega um homem de seus 50 anos de idade, obeso, grande, o sujeito grande, né? Não só grande por ser obeso, mas também grande por ser alto, ele vai transpirar mais. Tanto é que esse sujeito normalmente é aquele que quando você entra numa sala ou no trabalho, até mesmo na sala de aula, é ele que está pedindo para colocar o ar-condicionado mais gelado possível. Enquanto o outro extremo, uma mulher jovem, magra, ela tende a transpirar menos porque ela sente menos calor. A troca de calor, ela depende muito da proporção de superfície da pele em relação ao seu volume. Quando a gente pega, por exemplo, um maratonista profissional, o maratonista profissional hoje em dia é um sujeito mais alto,
Antigamente tinha de tudo quanto era estatura, mas a tendência hoje é que esses atletas sejam atletas mais altos, então de estaturas medianas a alto. Não estou falando de atletas tão altos como os jogadores de basquete, mas normalmente são pessoas que estão um pouco acima da média de estatura da população em geral. Então, sujeitos com homens com 1,75 m, 1,80 m, 1,85 m, por aí. Né? E esses indivíduos, além de serem um pouco mais altos do que a média populacional, eles também são magros e com membros muito compridos. E isso ajuda bastante na troca, porque a superfície da pele deles é proporcionalmente maior do que num indivíduo obeso. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina um círculo. Não. Um quadrado, por exemplo. Se você dobra, vamos pensar num cubo. Pensei num cubo aqui. Eu dobrei o tamanho da aresta, eu dobrei o tamanho da face. O volume aumenta ao cubo. Então, se saiu de 2, vamos supor que a lateral desse cubo era 2, então é 2 por 2 por 2. Já estou chegando lá na matemática. 2 por 2 por 2. E eu passei para 4 por 4 por 4, eu vou aumentar o volume ao cubo. Enquanto a aresta eu dobrei, o volume eu vou aumentar ao cubo. Então, o que significa isso? Que quanto maior é o sujeito, menor é a relação superfície-volume. Então, o sujeito magro, ele tem mais superfície em relação a um indivíduo obeso. Isso faz com que ele tenha mais área de troca de calor. Então, ele consegue perder mais calor para o ambiente. Se ele perde mais calor para o ambiente, ele precisa transpirar menos para manter sua temperatura corporal. Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas um indivíduo que não está bem adaptado à temperatura ambiente, ele tende a transpirar mais também. Então, se eu pego, por exemplo, a maratona do Rio, é quente, o Rio é quente. A maratona do Rio acontece no verão ainda por cima. Aí você pega um atleta que veio do Quênia, lugar quente pra caramba também. Ele está bem adaptado ao calor. E aí você pega um outro atleta que veio do Canadá, que não está acostumado com esse calor. Só de andar pela rua, os dois atletas vão ter padrões, vão ter taxas de transpiração diferentes, porque eles estão em adaptação, em aclimação diferente. Um sujeito está bem adaptado e o outro está mal adaptado. Quem está bem adaptado transpira menos, e o que é interessante, quem está bem adaptado transpira menos e perde menos água, proporcionalmente. Fala, Samantha. Professor, em relação a quem faz natação, como é que eu vou saber se a pessoa está perdendo muito líquido ou não? Ótima questão. Ingrid, eu não esqueci de você, depois eu vou voltar na escolha do tipo de carboidrato para cada atividade. Bom, vamos lá. Na prova de natação, depende do tipo de natação que a gente está falando. Por exemplo, se eu estou numa prova de travessia, por exemplo, Canal da Mancha, tem uma galera que atravessa o Canal da Mancha a nado. Então, se você não sabe onde é, vai lá dar uma olhada, é a pontezinha que liga a África e a Europa. Desculpa, a África e a Europa não, a França. Então, o que vai acontecer ali? É uma natação em mar e é frio. A minha preocupação ali é a perda de calor excessiva, o sujeito ter uma hipotermia. Diferente, por exemplo, de uma prova em águas que a temperatura é controlada. Então, por exemplo, você está numa natação, a natação lá da minha filha, a água aquecida. Às vezes a água estava quente demais. A água quente mais a atividade física pode fazer com que o sujeito desidrate, mesmo estando na água. Porque o nosso corpo ele não sabe que está na água. Se ele não sabe que está na água, as nossas células começam, as nossas glândulas sudoríparas, percebem a temperatura mais alta, tem um fluxo sanguíneo aumentado na periferia do corpo, que elas fazem, produzem mais suor e liberam. Só que esse suor está entrando na água e está se perdendo. Porque a ideia da transpiração é a seguinte:
Coloca água na superfície da pele para que essa água evapore e, ao evaporar, ela leva calor consigo. Ou seja, a gente tem uma troca de calor entre a superfície, essa pequena camada de água, e a pele, fazendo com que a superfície da pele fique mais fria, e o sangue, ao passar por ali, ele resfria, e ao retornar para o coração, ele reduz a temperatura interna do corpo. Tá? Então, respondendo a sua questão, Samantha, primeiro eu preciso identificar qual é a temperatura da água, e eu preciso também pensar no tempo de prova. Se o sujeito está fazendo uma aula de natação, em que ele vai ficar ali 30, 40 minutos nadando, tá? O que vai acontecer? Eu não preciso dar para ele carboidrato intratreino. Eu posso deixar ele beber água de acordo com a sua sede. Tá? A Maria Beatriz está colocando aqui. Mas já ouvi dizer que a natação é onde se consegue ter a maior perda de peso. Não sei se é real e será que tem a ver com essa troca de calor. Calma. Quando a gente pensa em perda de peso, a perda de água, a desidratação, também provoca redução do peso. Outra coisa é eu pensar na perda de massa gorda. Quando eu penso em perda de massa gorda, a gente já debateu sobre isso lá no início da disciplina, o ideal é oxidar bastante lipídio. Então, se eu consigo fazer com que minha frequência cardíaca fique próxima ali a 80% e eu faço essa atividade durante um período de tempo mais longo, eu estou oxidando mais lipídios, independente do tipo de atividade. Eu só preciso ficar tempo suficiente nessa atividade para ter bastante oxidação de lipídios. E aí, quando a gente pensa na melhor atividade, eu sempre retorno nessa mesma tecla. A melhor atividade é aquela que você vai conseguir sustentar e fazer a longo prazo, é aquela que vai te dar prazer, é aquela que vai te deixar feliz, é aquela que vai te deixar alegre fazendo ali com os seus amigos ou de alguma forma que te dê benefícios além da questão metabólica. Né? Mas se eu for pensar somente em perda de peso, por exemplo, num lutador, o lutador ele quer fazer atividade física ali pouco tempo antes da pesagem para que o peso dele fique dentro da categoria da sua competição. Então, eu preciso de estratégias que vão fazer com que ele perca peso rapidamente. Aí entram estratégias que são ligadas à desidratação, que não são estratégias muito saudáveis. Como, por exemplo, fazer atividade física de casaco. Tem até casacos que são específicos. Tá? Tem roupas que são específicas, são roupas que têm uma dupla camada, tem um filme sintético no meio da trama, fazendo com que a transpiração aumente, porque retém calor. Tá? E aí o que acontece? O sujeito faz atividade física aeróbica, pedala, pula corda, corre com essa roupa para transpirar bastante. E ainda tem atletas que tomam laxante, diurético, para tentar perder o máximo de peso possível. Ah, Sérgio, mas essas estratégias vão prejudicar o desempenho físico? Com certeza, sim. Então, eu preciso ponderar ali o que é válido ou não. Mas aí a gente está entrando numa questão muito específica, que é a da luta, e aí a gente vai deixar isso, se não para o final do semestre, mas para outros vídeos aí lá no canal. Tudo bem por enquanto? Posso voltar na questão Mas, bem? professor, rapidinho, só uma coisa. Espera aí, só um minuto. Tipo assim, uma coisa que eu pude observar, não sei se tem muito a ver. No caso, quando a gente vê aqueles jogadores de futebol que usam aqueles coletezinhos, né? Aquilo também é uma troca que eles têm na perda. Para que funciona aquilo? Eles tomam também tipo um gelzinho? Não, calma. Aquele colete não é para... É como se fosse um coletezinho mesmo. Né? Aquele colete é para o fisiologista, para a equipe técnica, monitorar parâmetros do sujeito. Então, aquilo dali vai medir gasometria, saturação de oxigênio, vai medir pressão, vai medir frequência cardíaca. Para quê? Depende também do tipo de equipamento. Para que aquilo dali? Para que eu consiga ter uma resposta e saber até que ponto aquele sujeito está estressado com o treinamento, com o exercício. E isso é um preditor de lesão, por exemplo. Esses equipamentos são ótimos. Eu consigo, por exemplo, saber qual atleta
está fadigando primeiro. Qual atleta eu posso apertar mais porque a frequência cardíaca dele permite um incremento no treino, em tempo real, com o notebook do lado do campo. Isso é muito legal. Eu lembro que teve um representante que fez uma apresentação para a gente lá no Instituto, né? E dá, inclusive, para você fazer um monitoramento quando ele está fora da atividade física e descobrir em que momento ele está pronto para voltar a competir novamente. Eu não vou entrar muito na questão cardíaca, porque não é o tema, mas só para esclarecer. A frequência cardíaca ela sobe durante a atividade física. Quanto maior a intensidade, quanto maior a fadiga, quanto maior o estresse, maior vai ser esse aumento de frequência cardíaca numa mesma carga de treinamento. Conforme o tempo vai passando e o indivíduo vai fadigando, a frequência cardíaca sobe e eu tenho predomínio do sistema simpático. Vamos supor que o jogo acabou, eu substituí esse atleta, ou ele lesionou, alguma coisa aconteceu e parou de fazer atividade. A frequência cardíaca dele ainda sofre repercussão daquele treinamento. Da mesma forma que a gente viu que degradação proteica ainda permanece aumentada depois do treino, então o efeito da atividade física permanece inclusive sobre o coração. A frequência cardíaca basal dele vai ficar mais alta. E se eu tenho predomínio simpático ainda, mesmo ele em repouso, significa que ele ainda não se recuperou. Agora, quando a frequência cardíaca dele cai, diminui, por exemplo, quando ele dorme, eu tenho predomínio parasimpático, é um momento em que o coração dele está sendo poupado, é um momento que o coração dele está se recuperando. Então, a partir daí, eu vou monitorando a frequência cardíaca dele para saber se existe predomínio simpático ou parasimpático. Se eu colocar ele para competir no dia seguinte, pode ser que eu não tenha dado tempo para esse coração se restabelecer. Lembrando que o músculo cardíaco é um músculo especial, porque enquanto o seu quadríceps ele descansa quando você está dormindo, o coração ele não descansa, ele continua batendo. Então, é como se eu tivesse que fazer um descanso ativo, digamos assim. Porque o coração, a frequência diminui e é nesse momento que ele está se recuperando. Então, eu preciso de um predomínio parasimpático para que o coração se recupere. E aí, esses equipamentos, eles ajudam, inclusive, a identificar isso. Tem smartwatch que está fazendo isso. Tem relógio que faz isso. Tá? Antes de existir smartwatch, já tinha relógio que fazia esse monitoramento e você conectava o relógio no computador e extraía todos os dados ali para saber se esse atleta estava se recuperando ou não. Tá? Fechado parênteses, vamos voltar? Esse é um tema muito legal mesmo. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, para eu conseguir abrir a planilha do Excel e a gente partir de novo para os cálculos, o seguinte. Primeira coisa, é avaliar se o indivíduo precisa ou não de carboidrato no intratreino. Essa avaliação depende do objetivo dele. Estou só recapitulando para a gente voltar para a linha de raciocínio original e entender a resposta para a Ingrid. Então, primeira coisa, eu avalio se ele precisa ou não. O tempo de atividade física é curto, menor do que 60 minutos, 50 minutos. Não precisa. Tem algumas referências que falam que só precisa a partir de 90. Tem outras que falam a partir de 60. Então, não existe um consenso aí certinho se é 60 ou 90, mas se a atividade física for longa, a gente precisa. Aí vem o segundo critério. Qual é o objetivo dessa atividade física? O que eu quero que esse atleta tenha na atividade física? O melhor desempenho físico possível? Legal. Então, eu preciso oferecer uma quantidade de carboidrato, não só pensando na reidratação dele, mas também na melhora do desempenho.
Não, Sérgio, o objetivo não é melhora de desempenho. O objetivo é perda de massa gorda. Então, eu não vou dar carboidrato. Ah, Sérgio, mas o atleta está muito desidratado, ele não está conseguindo render. Eu quero dar uma pequena quantidade de carboidrato só para garantir que ele continue executando essa prova. Então, eu vou escolher uma quantidade pequena de carboidrato. Eu vou ficar com uma quantidade menor de carboidrato. Uma forma de eu fazer essa seleção é pela concentração do carboidrato que eu vou oferecer na bebida. Se vai ser de 4 ou até 8. Então, 4 o valor mais baixo, 8 o valor mais alto. Então, bom. Ah, Sérgio, mas eu não quero oferecer uma bebida, eu quero oferecer uma outra forma de carboidrato. Aí vem o terceiro ponto. Eu preciso agora, já sei que eu vou oferecer o carboidrato, já sei se eu vou oferecer muito ou pouco. Né? Agora eu preciso estabelecer qual é a forma que eu vou oferecer esse carboidrato. Se vai ser a bebida, o repositor hidroeletrolítico. Se for a bebida, eu preciso definir se vai ser uma fórmula comercial ou se eu vou produzir, se eu vou passar a receita para o atleta fazer. Não. Quando a gente está falando de futebol, um dos principais papéis do nutricionista ali é garantir uma boa reposição hidroeletrolítica, porque o treino é longo o suficiente para necessitar de carboidrato. Não. Ou então, eu posso pensar numa outra forma, que não vai ser bebida. Por exemplo, o gel de carboidrato. Ah, o gel de carboidrato funciona bem? Funciona. Você vai conseguir oferecer o carboidrato ali de acordo com o cálculo. Só fazer uma regra de 3, daqui a pouco eu mostro. Outra opção. Posso escolher alimento para oferecer para esse atleta durante a atividade física? Posso. Ah, Sérgio, mas aí ele vai pegar e vai comer alguma coisa durante a atividade física? Sim. Ah, mas não é mais prático o gel de carboidrato? Sim, mas é mais caro do que um alimento. Tem gente que come, por exemplo, bananada. Bananada, mariola. Pega a mariola, abre, come. Tem gente que opta por doces. Normalmente esses doces mais simples. Suspiro, por exemplo. Tem gente que come paçoca. O ideal é que o alimento que eu vá escolher forneça carboidrato, pode ou não fornecer proteína, daqui a pouco a gente vai debater sobre isso, provavelmente na próxima aula. Só que o ideal é que não forneça gordura. Então, eu não posso pegar e falar para vocês, come um mousse durante a prova, porque o mousse é gelado e tem bastante açúcar, mas compensação, dependendo de como for feito esse mousse, você tem uma boa quantidade de gordura também que vai atrapalhar todo o processo. Então, normalmente são doces de fruta, são doces que não contêm gordura e tem uma boa quantidade de glicose, frutose ou sacarose. Ah, Sérgio, eu posso utilizar outros suplementos? Eu posso, por exemplo, pegar maltodestrina? Posso. Posso utilizar o oxmase, que é o que a Ingrid estava citando, que é um suplemento de carboidrato? Também. Então, independente do tipo de alimento, eu vou precisar calcular a quantidade de carboidrato que eu vou oferecer. O que mais vai influenciar a escolha do alimento ou do suplemento que eu vou dar no intratreino é o próprio paciente. A gente precisa descer dessa posição de eu sou o detentor de todo o conhecimento da nutrição e ouvir o paciente. A maioria dos pacientes já tem alguma experiência. A maioria deles já vai falar para você, eu sempre comi bananada e para mim tá ótimo, porque eu faço por exemplo, aquela corrida rústica. Tem aquela corrida de orientação, não sei se vocês já viram. O sujeito ele pega a sua mochilinha, tem lá o azimuth de distância, tem o mapa, tem a bússola e ele vai fazer a corrida e ele precisa passar por determinados pontos. Então ele não só está correndo no meio da mata ou num terreno diverso, mas ele também precisa se orientar nessa corrida. E ele precisa carregar aquilo que ele vai consumir. Se ele errar o caminho, ele vai precisar correr mais. Ele vai ficar mais tempo na prova. Então, acaba que
existe, na própria experiência do atleta, uma relação entre o quanto que ele precisa carregar de acordo com o quão bom ele é. Um atleta que está começando agora nessas provas de orientação, ele fica com medo de se perder, ele fica com medo de ficar mais tempo na prova, de passar fome, de ficar com sede, então ele carrega mais coisas. Um atleta mais experiente, ele já tem mais ou menos uma ideia do tempo de prova que ele vai executar, porque ele sabe mais ou menos, já tem mais experiência ali sobre a prova. Então, ouvir o paciente ajuda muito na escolha. E aí, numa prova como essa de orientação, talvez ele prefira carregar ali por praticidade na sua mochilinha, bananada. Eu acompanhei uma outra maratonista que ela comia miojo. Ela pegava miojo e comia igual biscoito. Porque para ela é prático, o miojo é leve, tem uma boa quantidade de carboidrato, e era isso que ela fazia. Então, eu vou escutar o paciente, vou ver qual é o tipo de prova, para poder escolher junto com ele o que eu vou oferecer de alimento. Mas eu preciso ter em mente que a bebida gelada ela é eficiente porque ela fornece já a água com carboidrato, e eu já penso na desidratação, e se ela estiver gelada, melhor ainda, porque acelera o esvaziamento gástrico. Sérgio, mas se ele vai ficar com aquilo na mochila e vai sair correndo, não tem como aquilo ficar gelado para sempre. É diferente, por exemplo, nos postes de reidratação. Você está lá numa corrida, no triatlo, no pedal, até mesmo em prova de natação, uma natação de travessia. Como é que é feita essa reidratação? Você pega um bambu, uma vara, alguma coisa assim, dá um laço na garrafa, fica com um barquinho, vai lá e oferece para o atleta que está na água. Ele pega na água a garrafa, bebe, larga a garrafa e depois você pesca de novo a garrafa para não deixar sujeira no mar. Então, você precisa se adaptar à situação para fazer a escolha do alimento que vai ser oferecido. Não tem como eu dar uma bananada para o sujeito que está lá dentro da água. Na verdade, até dá, mas vai ser estranho isso. Né? Então, eu preciso ali ouvir a experiência do atleta, entender qual é a realidade ali. Por exemplo, se for uma bicicleta e ele está carregando aquela garrafinha na bicicleta, ótimo, molezinha. Eu só preciso orientar bem ele, porque um negócio que dá, eu vou dizer raiva, mas que dá uma certa frustração, é o seguinte: você vai lá, calcula o repositor hidroeletrolítico do sujeito, coloca na garrafa e fala para ele aqui, essa é a garrafa com repositor hidroeletrolítico que você vai consumir. Aí o sujeito pega, toma um gole e o outro ele joga na nuca para resfriar o corpo. Aí tu pensa assim, meu Deus do céu, eu calculei o repositor hidroeletrolítico todo do sujeito e ele está jogando na cara, está jogando no pescoço, está jogando no peito o repositor porque ele está com calor. Aí você chega educadamente com as coisas, meu filho, olha só. Você quer jogar alguma coisa no corpo, você joga a água que o pessoal da prova vai te dar. O repositor você bebe. Então, as situações no principalmente intra-competição, são diversas. Porque no treinamento, o sujeito costuma desidratar mais do que na prova, porque normalmente o treinamento é mais longo. Né? No treinamento, você para. Você fala assim, pausa para hidratação. E vai todo mundo lá, se for uma equipe, vai lá e se reidrata. Ou, por exemplo, judô. Aí você fala assim, Sérgio, mas judô não desidrata. Se você acompanhar uma prova de judô, principalmente amador, você vai ver que o sujeito desidrata. Por quê? Normalmente, é um local adaptado, normalmente uma quadra, um ginásio, que são colocados tatames, normalmente é quente, o sujeito fica com kimono, o kimono não ajuda na transpiração, principalmente os kimonos mais simples, né? E aí o sujeito ele desidrata sentado aguardando a sua vez da competição. Só que nesse caso é mais fácil, porque você está ali do lado, você vai lá dar a garrafa para ele, você dá o carboidrato, você dá o alimento para ele. E numa prova de judô amador, né, nas lutas, principalmente nas lutas de kimono, o sujeito ele luta mais de uma vez. Se ele está ganhando, então, até chegar, dependendo da categoria, são várias lutas.
E aí, na luta, ele tem um gasto energético alto, ele transpira, e depois ele fica com kimono, aquele kimono não ajuda na perda de calor, aí você vai lá e precisa reidratar esse atleta. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas na literatura, no livro, está dizendo que eu vou dar repositor hidroeletrolítico se a prova durar 60 ou mais minutos, 90 ou mais minutos. E a prova do judô são 5 minutos. Aí você fala assim, legal, uma luta são 5 minutos, mas ele vai lutar várias vezes ao longo daquela manhã e ele vai ficar com kimono num ambiente quente desidratando. Eu preciso repor a água e eletrólitos dele? Preciso. Ele perdeu muita água e eletrólitos na prova? Não, ele perdeu mais no intervalo entre as provas. Então, isso é... Eu preciso analisar, não tem jeito, eu preciso analisar a situação. A Maria Beatriz está perguntando aqui, prof, já aconteceu de eles vomitarem? E o que dizer quando isso acontece? Então, normalmente o atleta vomita na competição quando ele não está muito bem preparado para aquela prova. E aquele que não está sendo bem acompanhado, às vezes ele opta por estratégias que não são muito interessantes. Por exemplo, o que pode levar ao vômito na competição? Uma desidratação severa pode levar ao vômito, por incrível que pareça. Né? Sujeito bastante desidratado, numa intermação, que é um nome bonitinho para isso. Ele pode vir a passar mal, desmaiar, vomitar, ter náuseas. Né? Outra situação, a hipoglicemia de rebote pode levar a esse vômito. Né? Ou o consumo hídrico exagerado no pré-treino. Pensa comigo, tem atletas que fazem o seguinte, inclusive tem uma recomendação que fala de 500 ml de repositor hidroeletrolítico antes da competição. Ele vai lá e toma um grande volume e vai para a competição com o estômago cheio de líquido. A movimentação do corpo pode fazer com que esse vômito aconteça. De nome bonitinho, essa êmese aconteça. Então, nesse caso, o paciente vomitou e tal, se for possível, ele sai da competição e para ele acabou. E é engraçado que essa questão da intermação, né, dos jogos militares, eu vi acontecer na minha frente. O sujeito está com intermação, ou seja, ele desidratou muito, a temperatura corpórea dele sobe muito, ele tem náuseas, vômito, sensação de desmaio e tal. Aí a equipe de saúde vai lá, tira esse atleta e coloca ele no soro. Por que coloca no soro? Forma mais rápida de reidratar esse sujeito que está desidratado. Colocou ele no soro. Passa 10, 15 minutos, ele já se sente bem. E o sujeito quer voltar a competir, só que ele não tem condição de voltar a competir. Essa melhora, esse up que ele teve ali foi só por conta da reidratação venosa. Então, esse atleta está fora. Como está fora? Ele vai reclamar? Vai reclamar. Porque, às vezes, aquilo dali é o momento que ele se preparou durante meses para estar ali. Isso é diferente, por exemplo, de um fisiculturista. O fisiculturista, às vezes, ele está lá nos bastidores tentando desidratar o máximo possível para o músculo dele ficar bastante aparente, e o atleta costuma usar alguns termos que são engraçados, quando quero que a minha pele fique fininha. Não, quero que a pele fique fina. O que significa isso? Desidratada, bem próxima do músculo ali, para o músculo ficar aparente. E tem alguns que vomitam ali antes. Ou porque estão passando mal, ou porque forçaram o vômito. Esse atleta, ele vai subir no palco, ele vai se apresentar. Bochechou, escovou o dente e está tudo certo. Eu não estou falando que isso é saudável, mas eu estou falando que quem vai seguir por essa área vai ver essas coisas acontecendo. Tudo bem? Vamos para o cálculo? Ingrid, foi? Vamos foi nessa. Sim, Sérgio. Obrigada. Então, eu vou fazer o primeiro cálculo com os valores médios e aí para vocês conseguirem entender qual é a base do cálculo. Então, vamos lá. Vou mudar o meu compartilhamento e vou passar aqui para o Excel.
Vocês vão falar assim, lá vem o Sérgio de novo com o Excel, porque é mais fácil para mim apresentar o cálculo dessa maneira. Vou aumentar a tela aqui. Bom, vamos lá. Então, primeiro, o repositor hidroeletrolítico comercial está na casa de 6%. Então, o que significa isso? Que em 100 ml da bebida, eu tenho... em 1000 ml, desculpa, eu botei 100, mas é em 1000. Em 1000 ml, eu tenho 60 gramas de carboidrato. Então, aqui eu tenho grama de carboidrato, aqui eu tenho ml. Isso daqui, em percentual, é 6%. Opa, eu botei 8%. Eita, ferro! Vamos lá. Então, em 1000 ml, 60 gramas de carboidrato, 6%. 1000 ml são 2 garrafas da bebida comercial que tem normalmente 500 ml. Se eu quero produzir essa bebida, eu vou fazer exatamente isso. Para cada 1000 ml, eu boto entre 40 e 80 gramas. Por quê? A recomendação é de 4% a 8%. Bom, então, a primeira coisa está aqui. Eu sei a quantidade de carboidrato que tem na bebida. Cada 1000 ml tem 60 gramas. Então, se eu quero fazer essa reposição hidroeletrolítica para melhorar o desempenho físico, a primeira coisa que eu preciso saber é o tempo de prova. Tempo de prova. Por quê? O tempo de prova vai me dizer qual é o máximo de carboidrato que eu posso oferecer. Então, vamos supor que essa prova tem 90 minutos. Então, eu tenho 90 minutos de prova. Aqui, ó, repositor. Aí vem uma primeira questão. 90 minutos de prova. Pulo do gato, vocês não vão encontrar isso na maioria dos livros. Demora cerca de 30, 35 minutos para começar a chegar a glicose no sangue, como eu mostrei lá naquele gráfico de glicemia. Lembra? Com alto índice glicêmico, a glicemia, você fez a refeição de alto índice glicêmico, ela está ali, a subida ali, ou seja, a percepção de aumento de glicemia, começa na casa de 30 minutos. Não é com 45, com 60 minutos. Por quê? Ali está o pico de glicemia. Não estou falando de pico de glicemia. Eu estou falando em que momento começa a subir. Começa a ser perceptível esse aumento de glicemia. Então, estou falando de 30 minutos. Então, se a prova tem 90 minutos, o meu tempo de alimentação... Vou falar de alimentação, fica até um pouco estranho. Você vai dar alimento? Eu vou dar bebida. Vou dar o repositor hidroeletrolítico, que é o meu exemplo aqui. O tempo de alimentação é 90 menos 30. Então, eu tenho 60 minutos para alimentar esse atleta. Por quê? Se eu der para ele o repositor hidroeletrolítico faltando 10 minutos, 20 minutos para a prova terminar, esse carboidrato que ele consumiu vai chegar na corrente sanguínea e a prova já vai ter terminado. Então, esquece esses últimos 30 minutos. Lembrando que eu estou falando de melhor desempenho físico possível. Sérgio, mas se ele tiver sede no final da prova, ele bebe água. Simples assim. Próximo passo. Então, eu já sei qual é o tempo de prova. Então, eu sei que ele vai ficar 90 minutos na competição. 60 minutos é minha janela de alimentação ali. Quanto de carboidrato eu vou oferecer? De 25 a 30 gramas de carboidrato a cada 30 minutos. Então, se eu escolher a recomendação mais alta, eu vou oferecer 30 gramas de carboidrato a cada 30 minutos. Eu estou falando de 60 minutos, então a quantidade
de carboidratos vai ser igual a quanto? Vai ser... Vou diminuir um pouco mais aqui. Vai ser 30 vezes 2. Por que vezes 2? Porque são 30 gramas de carboidrato para cada 30 minutos. Ou eu posso utilizar a recomendação menor. A recomendação menor é 25 gramas de carboidrato para cada 30 minutos. Eu vou usar essa recomendação só para fazer o cálculo com vocês. Porque 30 gramas de carboidrato para cada 30 minutos dá 1 grama de carboidrato por minuto. E aí, então, se a prova são 60 minutos, eu dou 60 gramas de carboidrato. Tá? Isso se eu utilizar 30 gramas para cada 30 minutos. Tá? Mas agora eu vou colocar a outra recomendação, que é a recomendação mais baixa. A recomendação mais baixa são 25 gramas de carboidrato para cada 30 minutos de prova. Então, ó, eu vou fazer a regrinha de 3 aqui. Ó. Eu vou dar 25 gramas de carboidrato a cada 30 minutos de prova. Qual o tempo da minha prova? Não é 90. 90 é o tempo total da prova, mas eu não tenho 90 minutos de alimentação para ele, porque se eu utilizar os 90 minutos, significa que os últimos 30 minutos eu dei para ele uma bebida que ele não vai aproveitar no momento da competição. Então, eu tenho de verdade 60 minutos. Aí agora é só fazer a regra de 3. Oi. Por que você não usa o mesmo raciocínio para o início da prova? Porque ele vai ter se alimentado, então vai ter esses 30 minutos, que eu não vou precisar dar nenhum repositor para ele. Então, pela lógica, eu não teria que diminuir 30 minutos do início e 30 minutos do final? Ótima pergunta, Ingrid. Pensa comigo. O que eu vou fazer antes da prova? Melhora do desempenho físico. Melhor desempenho físico possível. Pré-treino. 3 a 4 horas antes, baixo índice glicêmico. Faltando aí cerca de 15 minutos, alto índice glicêmico, não é? Isso. Então, o pré-treino imediato dele já vai fornecer carboidrato para o intratreino. Na realidade, o que eu estou dando para ele, logo antes de começar a prova, vai ser aproveitado durante a atividade física. Então, o intratreino, na verdade, ele é isso aí, ele se estende para o período pré-competição, para o período pré-treino. Por quê? Porque eu tenho essa janela de digestão e absorção. Por isso que eu desconto daqui esses 30 minutos do final, mas eu não vou descontar do início, por quê? Porque eu dei para ele o pré-treino. Se eu dei para ele o pré-treino, significa que já vai chegar carboidrato nos primeiros minutos de prova, porque veio da refeição que ele fez logo antes da prova começar. Tá ok? Entendi, a gente pode até, depois a gente pode até fazer uma linha do tempo. A gente faz uma linha do tempo para ir marcando o que eu faço em cada momento ali. Tá? Bom, então, aqui utilizando a recomendação de 25 gramas de carboidrato para cada 30 minutos de competição, significa que eu tenho que dar para ele 50 gramas de carboidrato. Tá? Então, aqui, eu já sei a quantidade de carboidrato que eu vou oferecer para ele ao longo dessa prova. Então, eu tenho que dar para ele 50 gramas de carboidrato. Esse X aqui, fruto dessa regra de 3, me diz a quantidade de carboidrato que eu tenho que oferecer para ele, 50 gramas. Agora, a minha questão é, quanto de repositor hidroeletrolítico isso representa? Para isso, eu vou fazer mais uma regra de 3. Então, vamos lá. 1000 ml de repositor tem 60 gramas de carboidrato. Quanto de repositor eu tenho que oferecer para atingir 50 gramas? Vou fazer a regra de 3 aqui. Ó. Esse valor de X vai ser igual a 1000
vezes 50 dividido por 60. Eu preciso oferecer para ele 833 ml de repositor. Por que isso? Porque eu resolvi oferecer 50 gramas de carboidrato utilizando a dose mais baixa aqui, 25 gramas de carboidrato para cada 30 minutos. O cálculo é bem tranquilo, só precisa lembrar desse detalhezinho de descontar os últimos 30 minutos de prova. Aí você vai falar assim, Sérgio, 833 ml. Vou arredondar isso daí. Aí vai depender da situação. Se eu vou dar para ele a garrafa, eu posso dar para ele, por exemplo, 4 garrafas com 220 ml. Vamos lá, faço isso aqui, ó. 220 eu errei na conta aqui, é igual a esse valor, dividido por 4. Vai dar 208 ml, 210 ml de bebida em cada garrafa. Sérgio, eu não tenho possibilidade de dar várias vezes as garrafas. Eu vou dar para ele uma garrafa, ele vai carregar na bicicleta dele. Então eu boto lá, arredondo, 850 ml, coloco na garrafa e falo para ele, ó, esse é o repositor hidroeletrolítico que você vai beber. Não é para jogar esse líquido na nuca, no peito, em qualquer outro lugar. Isso é para você beber. Você vai bebendo isso aos poucos ao longo da prova. Outra opção. Eu posso chegar para ele e falar o seguinte, ó, quando você passar pelo quilômetro tal, eu vou te dar uma garrafa e aí você bebe. E depois de tantos quilômetros eu vou estar lá de novo para te dar a garrafa. Aí você vai beber essa outra garrafa. E aí eu estou dividindo aqui em 2 doses de 415 ml. Então, o como eu vou oferecer depende muito da dinâmica da prova. É aquela corrida rústica. Quem tinha o backpack, ó, mochilinha com repositor hidroeletrolítico. Eu vou lá, dou para ele, ele vai bebendo. Sérgio, eu não quero dar o repositor hidroeletrolítico por N motivos. Como que eu vou calcular a quantidade de gel de carboidrato? Legal. Quer oferecer o gel de carboidrato? Então, vamos fazer uma pesquisazinha aqui para escolher um gel de carboidrato. Vou pegar aqui, ó. Estou botando no Google, ó, gel de carboidratos. Ó, vou pegar o primeiro que veio aqui, ó. Não vou fazer propaganda de ninguém. Então, ó, abriu até direto no Mercado Livre. Eita, gelzinho caro esse aqui. Não, são 10 sachês. Então tá aqui, ó. Cada sachê... Não tá aparecendo na tela não pra gente. Tá aparecendo no Excel. Vou colar a imagem aqui. Ó. Tá aqui, ó. Para eu não fazer propaganda. Ó. Tá aqui, ó. Peguei direto do... Ó. Tá aqui, ó. Primeira atenção que eu vou chamar de vocês aqui é a seguinte. Essa aqui é a propaganda que apareceu. Ó. Gel 226, High Energy, 76 gramas. 76 gramas é a quantidade, é o peso do gel todo. Em carboidrato, tem 50 gramas de carboidrato. Então, eu preciso olhar ou aqui no caso na propaganda, ou no próprio rótulo, para identificar quanto de carboidrato tem em cada sachê desse daqui. Então, um sachê tem 50 gramas. Pronto, resolvi minha vida. Nesse exemplo aqui, eu quero dar 50 gramas de carboidrato, um sachê, um gel desse vai me dar 50 gramas de carboidrato. Aí você vai falar assim, Sérgio, 50 gramas de carboidrato. Cada grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 4 vezes 5, 200 quilocalorias é o que tem nesse gel. Não é muita coisa? Não, porque ele está correndo.
O que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu optei por dar o gel de carboidrato. Agora dica. Fundo meu coração para vocês. Pega um dia de treinamento, vai lá e dá o gel de carboidrato para o atleta e vê o que ele acha. Fala para ele, tá aqui, vamos testar. Testa no dia do treinamento. Para ver se ele gostou. Para ver se ele conseguiu se entender na hora de abrir ali a embalagem. Tá? Porque a maioria, você tem uma alça, um pedacinho do plástico que está cortado ali, aí você rasga aquilo e chupa esse gel. O atleta consegue abrir ali, dependendo da prova que ele está fazendo, enquanto ele está correndo, pedalando, nadando ou qualquer outra prova que ele está fazendo? Dá para ele fazer isso? Preciso testar. Ele gostou do sabor? Outra coisa, não sei se vocês já experimentaram esses géis de carboidrato. É doce. É doce. Eu estou falando de um volume de 76 gramas que tem 50 gramas de carboidrato. É doce. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Testa no dia do treinamento. Por quê? Vamos supor que ele toma esse gel de carboidrato e ele tem uma reação alérgica ao corante. Vamos supor que ele toma esse gel de carboidrato e, como a osmolaridade é muito alta, ele tem diarreia. Vamos supor que ele toma esse gel de carboidrato e ele simplesmente não gosta. Ou ele não consegue abrir a embalagem. Sérgio, isso dá para mandar manipular ou só tem pronto? Dá para mandar manipular, mas não vejo vantagem, não. Não, eu pensei mais no caso assim, do atleta ter enjoo, alguma coisa assim, e mandar manipular sem sabor, alguma coisa nesse sentido. Esse que eu coloquei aí, que foi o primeiro que apareceu no Google, já é sem sabor. Tá lá, unflavored. Então, assim, vale a pena você oferecer no momento de treinamento e experimentar isso. E experimentar mesmo, fazer com que o sujeito experimente e dê, eu acho que vai funcionar, eu acho que não vai funcionar. Porque o dia da competição tem que ser o dia perfeito. Tem que ser o dia que tudo vai dar certo. Então, você testou lá no período de treinamento, ele gostou, ele abre com facilidade, ele tomou aquilo dali, tá ótimo. Vantagem disso daí é leve, é fácil de carregar. Aí ele toma esse gel de carboidrato e depois ele bebe a água da prova. Quando ele for beber a água que é oferecido pela prova, ele vai se reidratar e, a princípio, vai ficar tudo equilibrado. Tá? Tem um detalhezinho que eu não falei sobre essa questão de hidratação, mas olha que interessante. Tem maratonista que prefere começar a correr sem beber nada, porque ele se sente mais leve. E, de fato, ele está mais leve. Se ele está um pouco desidratado, ele se sente mais leve. E se maratona pode acontecer? Pode. Mas acontece também em atletas de salto. Por exemplo, atleta de salto com vara. 2% de desidratação para ele é interessante. Porque ele vai estar mais leve e isso vai ajudá-lo a saltar mais. Agora, se ele tiver com uma desidratação maior, isso vai prejudicar o desempenho físico, vai prejudicar a contração muscular. Então, algumas provas é interessante começar com uma leve desidratação. Não? Mas aí você precisa julgar se essa estratégia é adequada ou não para aquele tipo de modalidade e para aquele atleta, de novo, só trocando experiência com o próprio atleta e com a sua equipe, né? Com o preparador físico, com o técnico. Tranquilo essa questão do gel? Sérgio, eu não vou dar gel, eu vou dar bananada. Pega a tabela de composição dos alimentos e vê quanto de bananada você precisa oferecer para chegar a 50 gramas. Só que eu preciso fazer essa ressalva aqui com vocês. Um sachê
vai fornecer todo o carboidrato que ele precisa para a prova toda. Então, se você optar por um sachê, se você optar por um alimento que tem uma quantidade de carboidrato maior, dê esse carboidrato, esse sachê e tudo mais, cerca de 30 minutos antes do momento em que o atleta relata maior fadiga. É interessante isso, porque tem alguns atletas que ele chega para você e fala assim, ó, com 2 horas de prova eu começo a sofrer muito. Aí a competição vai durar 3 horas. Então, meia hora antes desse momento que ele diz que ele começa a sofrer muito, eu vou lá e dou o gel de carboidrato, vou lá e dou essa dose de carboidrato. Para quê? Para que ele sofra menos, porque a glicemia dele vai estar um pouco mais alta nesse momento em que ele diz que sofre mais. E uma parte do sofrimento dele está ligado à queda de glicemia, ao acúmulo de lactato. Então, eu prevejo isso, conversando com ele, analisando o período de treinamento e dou o carboidrato antes desse evento acontecer. Quanto tempo antes? Cerca de 30 minutos antes. Ah, Sérgio, ele relatou que a prova para ele é praticamente toda igual. Então, eu vou dar, se for optar pelo gel, que vai ser uma dose única, vai ser um gel para a prova toda, eu vou dar mais próximo ao início da competição. Passados 20 minutos, por exemplo, eu vou lá e dou o gel de carboidrato. O gel de carboidrato pode ser, inclusive, utilizado no pré-treino imediato. Dou o gel de carboidrato, 10, 15 minutos depois ele começa a fazer essa prova. Por quê? Todo gel de carboidrato tem um índice glicêmico alto, porque eu preciso digerir e absorver rápido para levar isso para a corrente sanguínea. A composição, o tipo de carboidrato que tem lá, varia bastante. Tem os que são à base de açúcar, de glicose, de pequenos polímeros de glicose, de maltose, né? De destrinas, que é o caso, inclusive, desse que eu coloquei em tela para vocês. Então, aqui, ó, sabor leite condensado. Normalmente, aqui, ó, vou botar imagens aqui para... Então, o Carb Up, que é o mais famoso, né? Então, ó, esse aqui é sabor laranja, fornece 30 gramas de carboidrato. Notem que aquilo que eu falei parece besteira, né? Mas a forma de abrir o sachê, ó, olha como é que é esse daqui, ó. Tem 2 piquezinhos aqui, tem 2 pequenos talhozinhos ali para você abrir. Tem uns, ó, como esse daqui, em que o corte é maior para abrir. O formato também é diferente, um é mais comprido, né? Tem outros aqui que lembram até uma pequena garrafinha, que tem uma alça. Ah, Sérgio, essa alça é legal para quê? Porque você pode pegar e colocar isso preso em algum lugar, com um ganchinho preso no cinto, preso numa bolsa, preso numa haste que você vai oferecer para o atleta. Então, às vezes, a escolha passa por outras características. Tem um que tem a garrafinha aqui, ó, tipo uma tampinha. Você vai lá, abre a tampinha e consome. Então, essa tampinha você precisa girar para quebrar ali o lacre e consumir. Então, isso não tem mistério. Você vai precisar testar. Você vai testar, inclusive, o produto, o preço, se vale a pena ou não, de acordo com a experiência. Às vezes, você está preso por um patrocinador. O dono do clube foi lá e fez um convênio com a probiótica, por exemplo, que é o que está na tela aqui. E já vai chegar esse daqui. Aí você só vai escolher qual é o sabor. Laranja, guaraná, morango e por aí vai. Tá? Tudo certo essa questão? Entenderam como que é feito o cálculo? Então, eu vou definir qual é a minha janela de tempo que eu tenho para alimentá-lo durante a atividade. Vou escolher a concentração, né? Escolher o meu produto e vou escolher a quantidade em função do tempo. Ok? Vamos lá. Posso passar para o pós-treino? Sim, querido professor, isso mesmo. Vamos lá. Pós-treino. Então, terminou a atividade. O que eu preciso fazer?
A prova já terminou, a competição já foi, acabou. O que eu preciso fazer agora é prepará-lo para a próxima sessão de treinamento, competição, para a próxima prova. Então, recomendação de pós-treino, 1,2 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. No mínimo eu vou dar isso. E essa recomendação melhora em 150% os estoques de glicogênio. O ideal seria dar em torno de 1,6 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. Ah, Sérgio, espera aí. Mas tem uma questão aí que é a perda de peso durante a prova, não tem? Tem. Pensa comigo. O sujeito fez uma prova aeróbica, transpirou muito. Fez reposição? Fez. Pode ser que o peso dele tenha diminuído durante essa prova. O peso que eu vou utilizar aqui é o peso antes da desidratação, é o peso hidratado. Existe uma outra forma da gente calcular, que é da seguinte maneira. Terminou a prova, eu dou 150% do volume perdido durante a prova. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu pego o peso dele antes da competição e vejo qual é o peso dele após a competição enxugado. Por quê? Eu quero saber o quanto de peso ele perdeu através de água. Então, eu vou lá, dou uma toalha para ele, falo para ele, ó, se enxuga que eu vou te pesar. Aí você pesa ele depois que ele terminou a prova. Pesou ele antes de começar essa prova. Então, você sabe qual foi a variação de peso dele. Vamos supor que ele tenha perdido 1 quilo. Se ele perdeu 1 quilo, eu vou dar para ele 1.500 ml de repositor hidroeletrolítico. Ou seja, 1,5 vezes aquilo que ele perdeu. Se ele perdeu 500 gramas, eu vou dar 750 ml para ele de repositor no pós-treino. Durante quanto tempo? Durante até 6 horas. Então, essa é a recomendação de repositor hidroeletrolítico até 6 horas após o término da atividade física. Por que isso? Porque eu já vi que com 6 horas eu tenho o pico de degradação proteica. Então, quando eu dou esse repositor hidroeletrolítico, que tem carboidrato de alto índice glicêmico, eu estou ajudando a aumentar a insulina e reverter essa degradação aumentada, favorecendo um quadro anabólico. Fala, Euline. Professor, bom dia, né? Bom dia. É verdade que em uma área de automobilismo, no caso, um piloto, né, de carro, de Fórmula 1, é verdade que essa perda eletrolítica dele pode até 2,5 quilos. Eu não consegui entender a sua pergunta porque eu não consegui ouvir direito. Pode fazer de novo? Vai, fala comigo. Estou escutando na caixinha. É verdade que esse piloto, ele perde muito mais líquido do que um atleta de corrida? Ah, tá. Você está falando piloto de Fórmula 1, piloto de Stock Car? Sim, sim. Então, você já viu como é que é um carro de Stock Car por dentro? O carro não tem nada dentro. Não tem sistema de ar-condicionado. O que eles fazem é colocar uma janelinha assim, ó. E aí essa janelinha capta o vento e direciona o vento para o atleta que está de macacão e capacete, luva. Então, ele desidrata por conta da temperatura ali no ambiente. O ambiente que ele está é um ambiente quente, a pista esquenta muito, principalmente aqui no Brasil. E aí ele desidrata. Então, se vocês repararem no capacete, tem um canudinho. Isso acontece bastante no Rally dos Sertões. Você vê lá um canudinho, o sujeito vai lá e ó, suga essa bebida pelo canudinho, sem precisar tirar capacete nem nada. Então,
Eu, quando viajo de moto, eu viajo todo equipado, jaqueta, joelheira, jaqueta tem as proteções no ombro, braço e tal, costas. Então, transpiro muito. Às vezes eu pego a jaqueta, chego no posto de gasolina, molho a jaqueta e coloco. Pô, é igual ar-condicionado, aquele vento batendo no corpo, na jaqueta, a jaqueta úmida, pô, fica geladinho, fica gostoso. Mas depois que a jaqueta seca, volta a ficar quente de novo. Nesse caso do piloto, ele tem bastante perda de peso por conta do ambiente quente e da roupa, que não permite uma boa transpiração. Porque a roupa ela tem que ser o mais fechada possível para proteger ele de fogo, de acidente mecânico e coisas do tipo. Então, é verdade que ele desidrata bastante. Se ele desidrata mais que um maratonista, aí depende muito da situação, mas a desidratação ela é bastante importante. Aí eu vou pensar no repositor hidroeletrolítico para ele. Por quê? Porque ele está desidratando. E esse carboidrato ele vai ser importante para evitar essa desidratação, para melhorar a captação de água e glicose. Tá? Bom, o cálculo aqui do pós-treino é bem tranquilo. Eu vou pegar esse 1,6 grama e vou multiplicar pela massa corporal dele sem estar desidratado. Então, a massa corporal dele antes da prova. Então, vamos fazer uma conta aqui rápida para a gente botar isso tudo na ponta do lápis e saber exatamente quanto que eu vou oferecer. Bom, vamos lá. Então, vou voltar para o Excel e vamos fazer conta. Então, tá lá. Peso inicial, peso pós-competição. Tá? Então, aqui eu vou botar a diferença. Então, ó, vamos supor que o sujeito, antes da competição, ele pesava 75 quilos, depois da competição, que ele desidratou, fui lá, dei uma toalha, sequei ele, pesei ele de novo, e agora ele está pesando 73,5 quilos. A diferença, 1,5 kg. Então, quanto de repositor eu vou oferecer para ele? Eu vou oferecer esse valor vezes 1,5. Então, eu tenho aqui, ó, 1,5 quilos, que é a mesma coisa que 1.500 gramas, e eu vou multiplicar esse valor vezes 1,5. Então, dá 2.200. O que você multiplicou por 1,5? Não entendi. 1,5 é a recomendação de repositor hidroeletrolítico no pós-treino. Ah, tá. É padrão. Padrão. Ah, tá. Tá? Essa é a recomendação máxima. Tá? Então, aqui, ó, eu tinha a unidade quilo, então eu descubro em litros. Aqui eu coloquei em gramas, descubro o resultado em ml. Tá? Tanto faz. Se eu pego 1,5 quilos perdidos, multiplico por 1,5, acho 2,25 litros. 1.500 gramas perdidas, vezes 1,5 dá 2.250 ml. Tanto faz. Tá? Bom, essa é a recomendação em 6 horas. Então, em 6 horas, o que significa isso? Que eu vou dar uma dose imediata, depois eu dou com 2 horas, com 4 horas e com 6 horas. Então, quanto vai ter cada uma dessas doses? Eu posso pegar esse valor aqui, ó, vou botar aqui, ó, dose. Na verdade, serão 4 doses. Vai ser igual a esse valor dividido por 4. Então, ó, 562 ml, 562,5 ml por dose. Quando eu fiz o primeiro cálculo, vocês devem ter olhado, devem ter pensado assim, caramba, Sérgio, eu vou dar 2 litros e 250 ml para ele, não é muita coisa?
Depois, quando eu falo para você que eu vou dar 562 ml por dose, aí você já pensa assim, já está mais plausível, uma garrafinha, praticamente. E pensa comigo, quando você olha para esse 2,250 e acha que é muito, é porque você está sentado na sua casa, talvez no ar-condicionado, talvez no ventilador, num ambiente fresco, confortável. Você não está desidratado. Imagina que você fez uma prova em que você perdeu 1,5 kg de peso. Você desidratou, perdeu 1,5 kg. Concorda comigo que você está com uma sede absurda? Você perdeu 1,5 kg nessa prova. Então, 2,250 ao longo de 6 horas é um volume plausível, é um volume possível, não é um exagero. Tá? Aí eu preciso pensar o seguinte. Tá? Vamos lá. Vocês repararam que eu dividi aqui em 4 doses. A dose imediata, depois de 2 horas, depois de 4 horas, depois de 6 horas. Poderia ter feito de outra maneira, poderia ter dado os 2 litros 250 e falado para ele, vai dando golinho nisso aqui ao longo de 6 horas. Na teoria, tá certo. Na prática, fica meio estranho isso. Fala, Samantha. Professor, você pegou a diferença de 1,5 e multiplicou por quanto para chegar em litro? 1,5. 1,5 por quê? É 1,5 quilos vezes 1,5, que é a recomendação. 1,5 ml para cada grama perdido, ou 1,5 litros para cada quilo perdido. Tá ok? Vamos lá. Sim, agora eu entendi. Obrigada. Então, a recomendação de carboidratos totais no pós-treino é 1,6. Então, vamos lá. Vamos colocar esse dado agora aqui na nossa planilha. Então, carboidratos vai ser 1,6 grama por quilograma de massa corporal. Quanto que vai dar isso aqui? Total. Vai ser igual a 1,6 vezes o peso dele. Então, eu estou falando aqui de 120 gramas de carboidrato que eu vou dar para ele no pós-treino. Por que você não usou o peso dele de 73,5? Porque é com base no peso normal dele. Mas se ele não conseguir recuperar e chegar em 75, se o peso dele chegar em 74? Não, ele vai recuperar, porque essa perda de peso foi perda de desidratação. Então ele recupera. Tá bom. Tá? Talvez ele não recupere rápido, por isso que eu estou usando 75, que é o meu ponto de referência dele normo hidratado. Tá? Então, 120 gramas é a quantidade de carboidrato que eu tenho que dar para ele no pós-treino. Sendo que eu já vou descontar o repositor. Quanto que é o repositor? Vou ter que fazer a regrinha de 3, não tem jeito. Qual é o volume que eu vou oferecer para ele? 562,5 ml de repositor. Então, lá vou eu para a regrinha de 3 novamente. Então, a regrinha de 3 é a seguinte. Eu vou pegar, vou botar isso um pouquinho para cima. Eu vou pegar 1.000 ml do meu repositor, não tinham 60 gramas de carboidrato? Eu quero saber quanto de carboidrato, vou chamar de Y aqui, tem em 562,5. Esse valor de Y é igual a 562 vezes 60 dividido por 1.000. Então, em carboidrato, na forma de gel, de repositor,
eu ofereci para ele 33,75. Então, o que vai faltar na dieta, ou seja, nessa refeição, ou seja, o saldo, o quanto que eu ainda vou colocar na forma de alimentos... Sérgio, estou com dúvida de novo. Já vou tirar já. É igual aos 120 menos 33,75. Ponto. Já sei o quanto que eu vou oferecer no pós-treino para ele. 86,2. Vai, pergunta. Por que você usou 562 e não o 2.250, que é o que você vai dar ao longo das 6 horas? Ótima pergunta. Vamos lá. Por que eu não fiz isso? Porque essa recomendação de pós-treino não é a recomendação de pós-treino para o dia todo. É a recomendação do pós-treino imediato ali, da refeição pós-treino. Como a recomendação do repositor hidroeletrolítico é para até ao longo de 6 horas, até essas 6 horas, eu não posso descontar do pós-treino algo que ele ainda vai consumir. Então, para planejar aquela refeição pós-treino imediato, eu preciso saber o quanto de repositor hidroeletrolítico ele vai beber naquele momento. Naquele momento, ele vai tomar uma dose, seja cerca de 1/4 do calculado. Por isso que eu utilizei o 562,5. Por isso que eu fiz aqui, ó, essa contagem de quantas doses que ele ia tomar. Ó. Ele vai tomar uma dose imediatamente após, a outra ele vai tomar com 2 horas, a outra com 4 horas e a outra com 6 horas. Total, 4 doses de repositor hidroeletrolítico. Aí eu peguei o volume total e dividi por 4 para achar esses 562,5. O que significou isso? Que eu vou dar para ele, na prática, uma garrafinha de repositor ali logo após o término da prova. Depois de 2 horas eu dou outra, depois de 4 horas eu dou outra, depois de 6 horas eu dou outra. Daí em torno de uma garrafa, da 560 ml. Aí o que vai acontecer? Essa primeira garrafa contém 33,75 gramas de carboidrato, que é a quantidade que está aqui embaixo. Que eu calculei. Como que eu calculei? 1.000 ml de repositor não tem 60 gramas de carboidrato? Então, quantas gramas de carboidrato eu vou ter em 562,5? 33,75 gramas. Então, eu vou descontar esse carboidrato que está aqui na bebida dos carboidratos que eu preciso oferecer no pós-treino. Se no pós-treino eu vou oferecer 120 gramas, por que 120? Porque é 1,6 vezes 75, eu preciso descontar a quantidade que vai chegar através da bebida. Vai sobrar 86,25 gramas para oferecer na forma dos alimentos ali do pós-treino. Que alimentos são esses? Aí, de novo, entra aquela questão que eu vou levar em consideração o hábito do paciente, o local, a praticidade, para fazer essa escolha. Eu vou dar na forma de maltodestrina. Tudo bem. Vou lá, vejo qual é a quantidade de carboidrato que tem em maltodestrina, com a quantidade de carboidrato em cada dose de maltodestrina, faço a regra de 3 para saber quantas doses eu vou oferecer. Não vou utilizar suplemento, eu vou utilizar alimento. Então, eu vou utilizar um alimento de alto índice glicêmico. Vou pegar, por exemplo, pão. Peguei lá o pão branco. Não, vai ser tapioca, vai ser o doce de leite que a gente falou no outro dia. O alimento que eu for escolher, eu vou calcular com base em 86,25 gramas de carboidrato. Aí eu vejo qual é a porção de carboidrato, qual é a porção desse alimento que eu preciso oferecer ali. Gente, eu estou mostrando para vocês como que você vai calcular o quanto de carboidrato você vai dar no pós-treino. Dou 562 ml de repositor hidroeletrolítico e dou uma certa quantidade em alimentos de alto índice glicêmico que vão, no total, os alimentos dá 86,25 gramas de carboidrato, com mais as 33,75 gramas do carboidrato do repositor, eu chego aos 120 gramas,
que é a recomendação que estava aqui no slide, 1,6 gramas de carboidrato por quilograma de massa corporal. E nesse momento você fala assim, Sérgio, que legal isso daí. Agora, não ia ser legal mesmo eu oferecer proteína também? Sim. Qual é a recomendação de proteína? Do pós-treino. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo aqui para a gente ver junto. Então, aqui, ó. Combinação com proteína. 5 a 9 gramas para cada 100 gramas de carboidrato. Maximiza a ressíntese de glicogênio. Então, olha que interessante. Eu agora já calculei a quantidade de carboidrato que eu tenho para oferecer e já sei qual é a quantidade de proteína que eu preciso oferecer. Lembrando que essa dose aqui de carboidrato que a gente viu de 1,6 grama por quilograma é o ideal. Se eu der mais, não vai ter problema, porque eu estou falando de recuperação. O problema vai ser se eu der pouco carboidrato. Se eu der pouco carboidrato, o que vai acontecer? Eu vou demorar mais tempo para recuperar glicogênio, eu vou demorar mais tempo para ter anabolismo, para ter mais síntese do que degradação. Então, eu peguei todo esse meu exemplo aqui baseado na melhora do desempenho físico, na melhora na recuperação. Então, por isso que eu estou partindo de 1,6. Essa quantidade de proteína que eu estou colocando aqui é o mínimo de proteína que você vai oferecer. Você vai oferecer pelo menos 9 gramas de proteína para cada 100 gramas de carboidrato. Ah, Sérgio, mas no pós-treino eu não posso oferecer mais carboidrato? Posso. Se eu vou oferecer mais carboidrato, significa que eu devo oferecer mais proteína. E mais carboidrato e mais proteína significa o quê? Mais anabolismo. Significa mais insulina, significa mais substrato para a síntese proteica. Então, eu estou partindo desses valores. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas se eu exagerar na quantidade de carboidrato, se eu exagerar nessa quantidade de proteína, não tem chance desse paciente ganhar peso? Sim. Eu quero que ele tenha hipertrofia. Eu quero que ele tenha um quadro anabólico no pós-treino. Lembra que o pós-treino é o momento em que você vai liberar aquele chocolate que a paciente quer consumir. É o momento em que você vai oferecer carboidratos de alto índice glicêmico, porque você quer essa resposta de insulina alta. E eu estou falando aqui o tempo todo de atividades que gastaram bastante energia. Pensa comigo. Você correu, nadou, pedalou, fez uma atividade que você perdeu 1,5 kg, mesmo com o repositor que você consumiu. Ou seja, você desidratou bastante, você gastou bastante energia. Então, talvez essas 86 gramas aqui que a gente calculou, 86,25 gramas de carboidrato, sejam insuficientes para matar a fome dele. Aí eu vou falar, de novo, depende. Tem atleta que termina a prova e está morto de fome. Tem atleta que termina a prova e não quer saber de comer nada. Mas, Sérgio, nesse caso que deu 80 e poucos gramas de carboidrato, como é que eu faço o cálculo da proteína? Daria 5, que é o mínimo? Então, ó, eu vou dar para cada... Aí eu vou montar a regra de 3 de novo. Vou compartilhar aqui a tela novamente. Vamos lá. Eu quero oferecer o máximo de proteína possível. Então, para cada 100 gramas de carboidrato, eu vou dar 9 gramas de proteína. Quanto de carboidrato eu estou oferecendo? 120. Sérgio, por que você não botou 86,25? Porque 86,25 não é a quantidade de carboidrato que eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo o carboidrato do repositor mais o carboidrato do alimento. Lembra? Ó? O cálculo Agora eu entendi. É o seguinte. Então, eu vou fazer essa regra de 3 aqui. Ó. É igual 120 vezes 9 dividido por 100. Eu vou dar pelo menos 10,8 gramas de proteína. 11 gramas de proteína. Sérgio, 11 gramas de proteína. 11 gramas de proteína, na prática,
da metade do que a maioria das embalagens de whey protein recomenda. A maioria estão falando em 25 gramas e 20 gramas de whey protein por dose. Aí você vai lá e dá metade. Aí você vai falar assim, Sérgio, não é pouco? Lembra que aqui a gente está falando de um atleta que não é um atleta de força. Estou falando de um atleta de resistência. Estou falando de um atleta que ficou 90 minutos correndo, pedalando, nadando. Então, para ele, a recomendação de proteína de verdade é um pouco menor do que para um sujeito que quer o máximo de hipertrofia possível. Perceberam isso? Curtiram? A gente está quase chegando lá onde eu queria. A gente está quase chegando no ponto em que a gente vai conseguir planejar o cardápio de um dia inteiro para esse atleta. A gente já sabe o quanto de carboidrato eu vou dar em pré-treino, intratreino, pós-treino. Pelas aulas anteriores, eu já sei a quantidade de proteína que eu tenho que dar no total do dia, inclusive a cada refeição. Tá? Eu sei que daqui a pouco, na próxima aula, eu vou mostrar a recomendação de proteína efetiva, tudo organizado bonitinho, tá? Pelos slides. E aí a gente vai faltar só lipídio para fechar esse cardápio do dia. Porque carboidrato agora eu já estou craque, eu já sei exatamente quanto que eu devo oferecer ao longo do dia, em pré-treino, em intratreino, em pós-treino, já sei o quanto de repositor hidroeletrolítico eu preciso oferecer também. Até 6 horas, você já está quase montando o dia todo. Vão faltar agora só as refeições de baixo índice glicêmico no resto do dia. Aí eu fecho carboidrato. Proteína, a gente já viu que é em torno de 0,3 a 0,4 por refeição. E depois, na próxima aula, a gente vai debater um pouco sobre pré-treino, sobre pós-treino, sobre intratreino em relação à proteína. Turma, dúvidas? Curtiram? Como eu falei, a nossa aula passa voando, já vai dar meio-dia já. Tá? Então, ó, próxima aula, a gente segue para a proteína, tá? Só ficou faltando um slidezinho, que é a estratégia do Train Low, Compete High, ou seja, que é aquela estratégia em que eu coloco o atleta para treinar com uma concentração baixa de carboidrato e próximo ao período de competição, a gente dá uma quantidade de carboidrato bem alta para fazer supercompensação de carboidrato. Tá? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade.